Bem-vindas, essa é a quarta e última parte da primeira aula do curso Grande Conversa Fundadora. Essa aula é sobre Dante, a língua italiana e a Divina Comédia. E essa última parte ela é especificamente para falar da ligação entre Dante e o Holocausto. Como que o Holocausto ele coloca em união, coloca em conversa, coloca em diálogo a literatura grega, Ulisses e Odisseu, a literatura medieval de Dante e a literatura contemporânea de Primo Levi. Essa é a essência da grande conversa. Então, inclusive, essa última parte é um exemplo do curso, um exemplo do que eu quero dar, é um exemplo do que eu gosto de ensinar. Como eu já falei antes, esses cursos não são cursos para a gente fazer close reading, ou seja, para a gente mergulhar na minúcia do texto. O que eu acho mais interessante é eu mostrar para vocês como que os textos se encaixam com outros textos, como que os textos dialogam com outros textos. Usar um texto para iluminar outro texto. Usar um texto para mostrar o que é que ele está falando ou respondendo para outro texto. Isso, para mim, é a coisa mais interessante e é isso a coisa principal que eu tento mostrar para vocês. E é isso que eu chamo de a grande conversa. Então, vamos lá nessa grande conversa. Então, para começar a falar desse nexo entre Dante, Ulisses e Holocausto, a gente tem que falar um pouco do fascismo, muito pouquinho, rapidinho. Graças a Deus, a aula não é sobre fascismo e eu não tenho que explicar fascismo, assim como eu tenho pena dos professores que daqui a alguns anos vão ter que explicar a nossa época. Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a unificação italiana, que acontece na década de 1860, ela é, em larga medida, um projeto que não era popular, de certo modo, é até antipopular. Foi imposto às elites, a um povo que não tinha, em larga medida, nenhum anseio de fazer parte de uma Itália unificada. Não havia essa ideia de uma Itália unificada. Era uma vontade política de uma elite pequena que se beneficiou, mas é isso, não era um país que estava clamando por isso. E você chegou e impôs a esse país uma língua que era o toscano, agora italiano, que muito pouca gente falava. Ela só vira uma língua de fato majoritária na Itália na década de 80 do século XX, com a televisão que leva ela a todas as casas. Então, em larga medida, era um país que não se sentia conectado nem unificado. E um camponês de Nápoles ou de Veneza não sentia nenhuma grande conexão com essa República Italiana, na verdade, desculpa, com essa monarquia italiana nesse momento. Então, esse era o grande desafio desses políticos, dessas gerações de políticos, era tentar criar uma ideia de Itália depois que você já tinha criado o país Itália. Então, nessas primeiras décadas, esse foi o grande tema, criar uma Itália. Só que não foram bem-sucedidos, na verdade. E a primeira vez que você, de fato, unifica a Itália em torno de uma ideia ou de um sentimento, e unifica em termos muito gerais, foi o fascismo. E mesmo o fascismo foi um fenômeno do norte. O sul da Itália nunca comprou muito fascismo e ele nunca foi muito popular no sul da Itália. Mas, de modo geral, o país inteiro entrou nesse barco do fascismo, dessas virtudes másculas e guerreiras da Itália, de uma certa potência italiana, Era uma coisa que falou elementos da Itália e conseguiu de alguma maneira unificar o país, eletrizar o país, de uma maneira que os governos sociais-democratas da unificação até a década de 20, tipo 60 anos, não tinham conseguido fazer. E uma das coisas e aí o fascismo o fascismo italiano ele primeiro inspira Hitler, Muita gente não sabe, mas o Hitler ele pega o livro dele, o playbook dele do Mussolini e supera o mestre. E depois Mussolini se alia a Hitler
entra na guerra ao lado do Hitler. É humilhado, os italianos perdem as batalhas, os alemães humilham os italianos. A Itália leva tanta porrada que ela acaba trocando de lado, os italianos meio que derrubam Mussolini, né? Matam ele, penduram ele, e viram de lado. Só que quando eles viram de lado, eles estavam ainda cheios de nazistas. E aí demorou anos até a Itália conseguir expulsar todos os nazistas de dentro da Itália. E isso, aliás, foi como nós nos desenvolvemos. Quando o Brasil declara guerra à Alemanha e se incorpora ao 5º Exército norte-americano e mandamos 50 mil soldados para a Europa, num momento que é bem interessante, que é isso. A Europa ficou 500 anos mandando tropa para se meter na nossa vida. Eu acho justo que, pelo menos uma vez, a gente mande tropas para resolver esses problemas que eles não conseguiram resolver sozinhos. Então, e a gente vai, nossos 50 mil pracinhas, basicamente vão para resolver um problema que a Itália não conseguiu resolver sozinha. A Itália era aliada dos nazistas, muda de lado, continua cheia de nazistas, e o trabalho do 5º Exército e da FEB, Força Expedicionária Brasileira, era ajudar a expulsar os nazistas da Itália. Então, todas as batalhas, todos os combates que o Brasil participou foram na Itália, tentando expulsar os nazistas. Quando os nazistas são, de fato, expulsos e a guerra acaba, é a hora da Itália dar uma olhada forte em si mesma. Ver quem sou eu? O que foi que eu fiz? Né? É um momento de reflexão nacional. E quando isso acontece, e como acontece nesse momento, vários autores são descanonizados. Vários autores, tanto contemporâneos, vivos na época, que tinham sido leonizados como grandes autores, eles ficam muito associados ao fascismo e são esquecidos, descanonizados, mas também autores antigos, que são cooptados pelo fascismo e depois são largados, porque ficam muito associados ao fascismo. É como, por exemplo, mal comparando, o caso do Nietzsche, que é um cara que basicamente morre, né, fica louco e para de escrever em 1888, e foi cooptado pelos nazistas, e depois muita gente começou a considerar Nietzsche um autor nazista, que ele, obviamente, não era. Eu não gosto de Nietzsche, mas alguém que morreu em 1888 não era nazista. Então, só depois da guerra... Então, tipo assim, ele primeiro foi cooptado pelos nazistas, depois ele foi rejeitado pela associação com o nazismo, e agora é que nós estamos conseguindo ler ele com um pouco mais de neutralidade, como um cara do século XIX, que morreu em 1888, e que não tem nada a ver com o que os nazistas fizeram com ele ou não. Então, tudo isso é para dizer o seguinte: os fascistas italianos, quando a Itália saiu da Segunda Guerra e teve que fazer e teve que colocar a mão na consciência, vários autores que tinham apoiado o fascismo ou sido cooptados pelo fascismo foram esquecidos e descanonizados. Não Dante, e isso que é a coisa mais interessante. Dante foi super cooptado pelo fascismo. Dante foi super usado pelo fascismo. E, depois da guerra, ele foi ressignificado, ele não foi jogado fora. Qual é a história do Dante com o fascismo? Para começar, deixa eu ver aqui nas minhas notas as coisas que interessavam ao fascismo no Dante. Cadê? Para começar, em 1923, já um pouco antes dos fascistas tomarem o poder, a Divina Comédia começa a ser leitura obrigatória nas escolas italianas para os alunos de 15 a 18 anos. Então, toda a futura elite, todo mundo que fez escola na Itália de 1923 para cima, leu a Divina Comédia entre os 15 e os 18 anos. Inclusive Primo Levi, que a gente vai ver daqui a pouco. O que é que atraía os fascistas para Dante? O amor dele pela Itália, por tudo que era italiano,
a paixão dele pelo vernáculo, pela língua popular, né? Os fascistas eram do povo, né? Queriam valorizar o povo. Uma certa obsessão de Dante pela primazia de Roma e desse espírito romano, esse ethos romano, que era uma coisa também que os fascistas promoviam. Uma certa postura política apolítica, que é estranho. Dante, ele era muito político, só que também por ele ter sido expulso de Florença e viver como exilado a vida inteira, ele também tinha um discurso antipolítico, tipo, contra essa politicagem. Então, isso é um discurso político, antipoliticagem, que era muito positivo para os olhos dos fascistas. Não é à toa que também, assim, você vê bem Bolsonaro falando coisas assim. Um certo conservadorismo político-social do Dante, o moralismo, né? O moralismo que não fazia o moralismo rígido, né? Pecou, pagou, não sei o quê. Esse desejo do Dante de fazer justiça, que é uma coisa também que fascistas têm em comum. Essas críticas dele a esses capitalistas gananciosos, não é capitalistas, mas esses ricaços gananciosos, contra um discurso contra o dinheiro, que também era o discurso do fascismo, né? Estamos defendendo o povo contra esses ricaços aí sacanas, e um certo catolicismo, mas que era anti-igreja, um certo catolicismo que criticava a própria igreja. Então, quer dizer, o Dante tinha várias características do populismo que era bem característico do fascismo. E os fascistas, eles adotam a Divina Comédia quase como que um manual de conduta. Por exemplo, tem um momento logo no comecinho, logo nos primeiros cantos, em que um dos mortos faz uma profecia de que vai chegar um galgo, e esse galgo vai matar a loba da ganância e vai fazer a Itália grande de novo, né? Aquele negócio Make America Great Again, né? Fazer a Itália grande de novo. E é engraçado que esse é um trecho muito misterioso da Divina Comédia, porque é uma profecia bem específica, né? Um galgo que vai matar uma loba e vai fazer a Itália grande. E ninguém sabia a quem que isso se referia. E não tem explicação, é mistério até hoje. Dante nunca disse, não tem grande contexto. E Mussolini falou que era ele, pronto, é isso. O galgo sou eu. Vocês estavam aí, minha esposa que está rindo. Mas é isso, veja, fascismo é isso. Vocês estavam aí 800 anos lendo esse grande autor, esperando o galgo que vinha matar a loba da ganância. Sou eu. O Messias sou eu, o galgo sou eu. Estou aqui. E o Dante era o autor mais citado nas falas, nos discursos do Mussolini. E é isso, porque, na verdade, o que é o fascismo? Isso é que é maravilhoso também, na diferença do nazismo para o fascismo italiano. O fascismo italiano não tinha conteúdo, sabe? Tipo, o Mussolini, de fato, era um comunista que foi expulso do partido porque foi contra a decisão de entrar na guerra. O Partido Comunista, ele caiu na vibe liberal e ele apoiou a entrada italiana na Primeira Guerra, que foi uma decisão idiota. A Itália só se deu mal na Primeira Guerra. O Partido Comunista, ele apoiou a entrada da Itália. Mussolini, sendo razoável, foi contra, foi expulso do partido, acabou preso e foi se radicalizando, e daqui a pouco ele virou um direitista radicalmente anticomunista, falando que ele era o galgo. Então, eu quero dizer o seguinte: o fascismo italiano, ele não tinha grande conteúdo ideológico. Ele podia ser comunista, ser de direita, ser anti-dinheiro, ser anti-igreja, pró-igreja. O Mussolini, antes de tudo, era um malandro, ele era oportunista, ele ia pegando as oportunidades e ia se virando. Ao contrário de Hitler, que tinha uma ideologia muito mais
eu não vou dizer que faz sentido, porque não faz sentido, mas uma ideologia... Ele tinha uma ideologia. A impressão do Mussolini é que o Mussolini foi improvisando isso na medida que ele ia vivendo, e ele era um excelente improvisador. Então é isso. O Estado fascista cooptou Dante, Mussolini se disse o galgo, Mussolini citava Dante o tempo todo. E um outro exemplo que é bem interessante, ele tinha um troço chamado Ministério da Cultura Popular, que lançou uma revista chamada A Defesa da Raça. E A Defesa da Raça tinha duas citações do Dante na capa de todo o número. Duas citações, uma era uma racista e outra antissemita. Numa era uma fala do Dante que ele diz assim: a mistura dos povos sempre foi o começo dos males de uma cidade. E ele falou isso no contexto de que ele achava que Florença começou a dar para trás quando Florença começou a receber muitos imigrantes do campo que não tinham a cultura da cidade e causavam confusão. Então, o que ele estava falando era de distúrbios civis em Florença, não necessariamente da mistura de povos, de raças diferentes, né? Mas da mistura de grupos diferentes numa mesma cidade que era muito pequena. Então, não era racista na Divina Comédia, veja, mas é racista quando você pega essa citação e coloca numa revista chamada Em Defesa da Raça. A outra citação é mais complicada, que ele fala assim: sejam homens, não ovelhas, para que o judeu entre vocês não faça pouco de vocês. E era uma palavra da Beatriz, né? Como é que é? Estimulando os cristãos a respeitarem os princípios da sua própria fé, para que as pessoas de outras fés também respeitassem a sua religião. Tipo assim, cara, respeite a sua religião e viva a sua religião para que as pessoas de outras religiões também te respeitem. Então, quer dizer, no contexto do poema, nem era uma frase antissemita, ou pelo menos não tão antissemita assim. Mas, de novo, você coloca na capa da revista A Defesa da Raça: sejam homens, não sejam ovelhas, para que o judeu não zoe de você, vira uma frase profundamente racista e antissemita. Então é isso. Na época do fascismo, não só o italiano médio estudava Dante na escola fascista, como ele via Dante citado na capa das revistas fascistas e citado nos discursos do ditador fascista. Então é isso, gente. Mas é interessante porque quando a gente vai ler o Dante como um autor medieval, ele não é um autor medieval especialmente antissemita. Por exemplo, não tinha nenhum judeu contemporâneo no inferno. A gente passa pelos círculos dos hereges, dos blasfemos, dos usurários, e não tem nenhum judeu. Todos são cristãos. Ainda assim, o regime fascista apropriou-se do Dante e tratou o Dante como se toda aquela ideologia racista e fascista, como toda aquela ideologia racista do fascismo, fosse expressões orgânicas da visão de mundo do Dante, usando Dante para dar o quê? Respeitabilidade e tradição cultural a toda aquela perseguição e discriminação racial. Dante vira um ícone fascista. Beleza. Agora a gente vai para o Primo Levi. Primo Levi, ele era um italiano, judeu, de Turim, e era químico. Então, ele era um cientista. Ele tinha cabeça de cientista, ele tinha formação de cientista. Por que eu estou mandando o trabalho de falar isso? Porque ele vai falar... Bom, ele é um cientista. Ele é enviado para Auschwitz, porque também a gente esquece que a Itália teve um holocausto, né? Quando a Itália se junta à Alemanha, ela manda os seus judeus para os campos de concentração da Alemanha.
Então, por exemplo, aquele filme A Vida é Bela é sobre isso. E esse livro do Primo Levi, que talvez seja o melhor livro de memória sobre o Holocausto, o livro se chama É Isso um Homem? E esse título é de Dante, tá? Então, esse livro do Primo Levi, É Isso um Homem? É uma das melhores memórias do Holocausto. Então, é isso. Ele é um judeu italiano que é enviado para Auschwitz, sobrevive e escreve um livro, vários livros. E ele é uma das maiores figuras literárias da Itália no século XX. Então, e nesse livro ele fala bastante do Dante, ele fala bastante do que o Dante significava para ele dentro do campo de concentração. Então, por isso é interessante saber que ele era um cientista, porque, sei lá, digamos, eu leio o tempo todo, eu sou um cara que tem 1 milhão de livros na ponta da língua. Eu ir para um campo de concentração e citar Dante de memória, é ok. Mas, isso, o Levi era um químico. Então, ele não era um cara, um grande leitor, que tinha grandes clássicos na ponta da língua. Provavelmente ele estava lembrando Dante que ele leu criança, na escola, alguma coisa assim, né? Ele não era um literato, essa não era a área dele. Ele era um químico. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando alguma coisa no grupo. Um comentário. Se o Galgo é Mussolini, quem será que ele pensava ser a Loba? Então, todos os comentaristas são unânimes em falar que a Loba meio que está assim, identificada, porque na época, pelo menos a opinião dos comentaristas, que a Loba simbolizava a ganância. Então quando Mussolini fala que ele era o Galgo que ia matar a Loba, ficava uma impressão que ele iria acabar com os ricaços, com os judeus, os horários de donos de banco, que ele iria acabar com a loba da ganância que estava empobrecendo o povo, não sei o quê. Então é isso. Ninguém sabe quem é o Galgo, mas todo mundo meio que concorda que a loba simboliza a ganância. O que mais? Então vamos continuar. Então, uma coisa interessante do Dante é que, nessa mesma época, muita gente já estava comparando o Holocausto ao Inferno de Dante. Então, eu separei 2 citações aqui. Por exemplo, tem uma citação de um oficial da SS, de 42, que ele dizia: saí pela primeira vez para uma operação com a SS às 3 da manhã. Em comparação, o Inferno de Dante me parece uma comédia. Não é para nada que Auschwitz é considerado um campo de extermínio. Então, esse homem era um oficial da SS e dizendo que ele viu e trabalhou em Auschwitz fazia o Inferno de Dante virar uma comédia. Outra opinião era de um prisioneiro em Auschwitz, que ele escreveu uma carta e enterrou, e foi só descoberta depois da guerra. E na carta ele fala o seguinte, de Auschwitz também: isso aqui é outro mundo. É o inferno, mas o Inferno de Dante parece ridículo comparado com esse aqui. Então a gente vê que mesmo na época, ao vivo, no presente, não é só, assim, porque é isso, o Primo Levi escreve o livro depois da guerra, mas mesmo participantes escrevendo durante a guerra já comparavam de diversas maneiras, tanto membros da SS como prisioneiros comparavam os campos de concentração ao Inferno de Dante. Então, e aí, agora a gente vai voltar para a Divina Comédia um pouco, porque a gente tem o canto 26. E no canto 26, o Dante e o Virgílio chegam no círculo do inferno dos maus conselheiros, né? Das pessoas que deram maus conselhos, pessoas que foram condenadas por dar maus conselhos, conselhos enganosos, conselhos canalhas. E quem está lá é Ulisses, que em grego é Odisseu, né? Que é um herói grego mitológico chamado Odisseu, que aparece na Ilíada, que é o protagonista da Odisseia, e que aparece em várias peças da mitologia grega. Aparece também na peça Filoctete, de Sófocles, uma das minhas preferidas,
que ele é maravilhoso. O que eu gosto de Filoctetes é que é o Odisseu mais canalha, né? O Odisseu deixou o Filoctetes abandonado nessa ilha durante anos, 9 anos, sozinho, sofrendo, morrendo de dor. Ele recebe uma profecia que eles só vão ganhar a guerra com o arco de Filoctetes, e Ulisses volta na ilha para tentar convencer o Filoctetes a dar o arco para ele. Quer dizer, Ulisses, Odisseu, abandonou o cara lá 9 anos sentindo dor, na canalice, na traição, e depois ainda tem a cara de pau de voltar pedindo favor na malandragem. Então é isso. O Odisseu, da mitologia grega, era um canalha, malandro, mentiroso. Que ele ganha as coisas na malandragem, na mentira, não na força e na honra. Então, Dante coloca ele no círculo dos maus conselheiros por coisas como por ter inventado o ardil do cavalo de Troia e por ter convencido Aquiles a sair da sua vida de paz e ir à guerra, sabendo que se ele fosse à guerra, ele ia morrer. Então, é por isso que Ulisses está condenado. Então, é bem interessante, porque esse motivo é bem específico. Ulisses está condenado por ter dado maus conselhos. Só para lembrar, o nome dele em grego é Odisseu, e Ulisses é o nome que os romanos deram para ele. Ulisses é o nome de Odisseu em latim. Dante não conhecia grego, né? Nessa época do Dante, você tinha perdido acesso aos gregos. Então, o Dante nunca leu a Ilíada, nunca leu a Odisseia. O Dante não teve acesso às peças gregas. O Dante só conhecia os gregos de ouvir falar pelos latinos. Então, ele conhecia os gregos de segunda mão. Por isso também que ele chama de Ulisses. Então, você tem um herói malandro da antiguidade grega, retrabalhado e reinterpretado pelos romanos em latim, sendo usado por um poeta toscano medieval de segunda mão e colocado no inferno. Já tem aí toda uma grande conversa. A gente já tem uma conversa dos gregos com os romanos e dos romanos com os italianos medievais. E aí, Dante bota ele no inferno dos maus conselheiros. Mas aí, quando Dante pergunta para ele por que ele está lá, Ulisses não fala que está lá porque deu maus conselhos. Ulisses fala que ele sentiu uma vontade de mar aberto. Ele quis ir para o mar. Ele não estava satisfeito em casa com a esposa, ele não estava satisfeito com o pai, ele não queria ficar quieto em casa, ele tinha um tempo limitado de vida. E ele queria usar esse tempo limitado de vida para sair ao mar, para explorar pelo prazer de explorar, pelo prazer da virtude, pela busca da virtude e do conhecimento. E aí ele sai para o mar e ele afunda e ele morre. Eu vou ler o trecho, que eu acho que é bem interessante. Mas o que é interessante aí? O Primo Levi fala que, enquanto ele estava em Auschwitz, ele se identifica com o Ulisses dessa cena. Ele fica voltando e voltando a esse diálogo, não é nem um diálogo, a esse discurso que o Ulisses faz para o Dante no inferno. E o Ulisses que o Primo Levi se identifica não é o Ulisses que está no inferno, preso, chorando, sofrendo. Mas é Ulisses que é livre, que quer pegar o mar e que quer ir além de todos os limites e barreiras. E esse Ulisses é o que emociona, é o que inspira o Primo Levi em Auschwitz, é que dá forças para ele em Auschwitz. É essa ideia do mar sem fronteiras, de se jogar. Então, tem, num dado momento do livro, que o Primo Levi chama atenção para o seguinte trecho, que ele fala assim: considera a tua semente. E tua semente, nesse caso, é quem veio antes de você. Considera quem você é. Pensa em quem você é. Você não foi feito para viver como um animal, mas para seguir a virtude e o conhecimento. Esse é o discurso que Ulisses faz para os marinheiros, né? Ulisses faz esse discurso tentando convencer os marinheiros a vir com ele. Fala, olha, a gente tem um tempo limitado de vida. Pensa nos seus ancestrais, pensa em quem você veio.
não foi feito para viver que nem um bicho. Você foi feito para seguir a virtude e o conhecimento. E o Primo Levi dizia que em Auschwitz essas palavras faziam com que ele também lembrasse que ele não era um bicho, né? Que essa é a origem do título do livro. É isso um homem? Porque é isso que Ulisses dizia para os seus homens, e é isso que o Primo Levi diz para si mesmo. É isso um homem? É isso que eu sou? Eu sou mais que isso. Né? E que aquelas palavras ajudavam ele a se dar conta que era mais que isso, que ele era humano, que ele tinha escolha, né? Que ele podia estar ali obcecado com a vida material, com conseguir pão e sopa, mas que ele vinha de gente, ele era filho de gente, ele era avô de gente, ele era mais. Então, que ele tinha uma mente. Então, era meio que um resumo da cultura ocidental de quem o Primo Levi se considerava herdeiro e representante. E que, graças a essas palavras, ele conseguia redescobrir o humano dentro de si mesmo. Ele conseguia afirmar a sua humanidade diante do barbarismo. E aí, no episódio final, deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Estou amando o repeteco. Beleza. E aí, depois, ainda, o Primo Levi, lembrando no livro, ele fala... Então, o Ulisses navega, ele passa pelo Estreito de Gibraltar, que então era considerado o ponto máximo de onde você não podia passar. Então, só passar pelo Estreito de Gibraltar já demonstrava que ele era um homem sem limites, que ele não estava disposto a ser preso por nenhum limite. Então, Ulisses passa pelo Estreito de Gibraltar, ele navega 5 meses sem ver terra nenhuma, até que ele vê uma montanha. E eles ficam super felizes de ver a montanha, né, de poder finalmente a terra, não sei o quê. Mas no momento que ele vê a montanha, vem um vento, vem um vendaval da montanha, que gira o navio dele 3 vezes, levanta a proa, abaixa a popa e ele afunda. Né? É uma cena bem Titanic, né? E é isso, 3 vezes ele gira, levanta e cai. Só que tem uma coisa interessante que ele fala. Ele fala como foi a vontade de outro. Deixa eu ver como é que o povo aqui traduziu. O final é assim. Eu vou ler a tradução da Companhia das Letras. Então, eles veem a montanha e falam. Na alegria de ver a montanha e ver a terra, na alegria do riso fez-se o pranto. Da nova terra vem um vendaval e repercutiu do lenho o primo canto. Ele o girou 3 vezes no caudal. Na 4ª, a popa se elevou como alguém quis e a proa foi com a nau até que sobre nós o mar se fechou. Essa frase é uma frase que ficou na cabeça do Primo Levi, que é como alguém quis. E a maneira como esse episódio é interpretado é que Ulisses navegou até que ele encontrou a montanha do Purgatório, que é a montanha que o Dante vai no próximo cântico. Ele encontrou a montanha do Purgatório. E como ele não podia entrar ali, Deus afundou o navio e matou todo mundo. Então, esse, como alguém quis, é Deus, o Deus cristão. Mas olha que cruel, né? Porque Ulisses não fez nada de errado, teoricamente, ele está navegando. Ulisses não tinha como saber do Deus cristão, né? Jesus não nasceu ainda e tudo mais. Ulisses é inocente, digamos, não é um herege, não é um infiel. Mas aí, como alguém quis, como esse Deus quis, esse Deus que Ulisses nunca nem ouviu falar, afundou ele, matou ele e matou toda a tripulação. Então, pro Primo Levi, esse como alguém quis era também uma frase que ele não conseguia, uma frase que meio que, digamos, desestabilizava todo o poema,
né? Que era urgente e necessário se lembrar disso e pensar que você precisava fazer as coisas, viver, porque a qualquer momento alguém pudesse querer, no caso do Ulisses era o Deus cristão, no caso do Primo Levi podia ser um oficial da SS, como alguém quis, podia decidir que ele ia morrer, acabar com ele, e acabou, né? O Primo Levi, esse como alguém quis, era tipo um ponto máximo de alteridade. Era um momento em que dois universos morais entravam em conflito, em que duas visões de mundo incompatíveis entravam em conflito. A visão de mundo do herói grego antigo e a nova visão de mundo cristão. E não tinha como ter uma conciliação, né? O navio ia afundar, e pronto. Então, e o povo judeu também. Então, assim como os gregos estavam sendo exterminados por esse Deus cristão, né, como alguém quis, estavam os judeus ali sendo exterminados pelos nazistas. Então, era isso, era uma coisa muito existencial para o Primo Levi, da, digamos, arbitrariedade da vida e da importância de você se afirmar e de viver. E tudo isso é ele lembrando de memória, ele que não era um intelectual, ele que não era uma pessoa literata, que não tinha boa memória para versos. E, inclusive, ele fala que ele teria dado tudo. Ele teria dado um dia de comida, que era a vida dele, né? Eles viviam, matavam por comida, para lembrar exatamente daquelas palavras que ele não lembrava com certeza, para preencher as lacunas dele da memória, para ajudar ele a entender e a fazer sentido da enormidade daquela experiência que era Auschwitz, né? Então, e esse trecho é tão importante para ele que o título do livro dele vem daí. E esse, digamos, essa conexão com Dante, esse intertexto do Dante, acaba virando fundamental para entender o próprio livro do Primo Levi, sabe? E é um depoimento, é uma confirmação do poder redentor, do poder humanizador da cultura humana e do humanismo. E é interessante porque Dante foi usado, foi cooptado pelo governo fascista, foi cooptado pelos nazistas também da Alemanha também. Hitler também adorava Dante, essa visão do cristianismo, da força, não sei o quê. Então, teve muitos judeus e cristãos que acharam que o Primo Levi estava viajando. O Primo Levi estava tipo desculpando Dante, quando na verdade Dante era cúmplice, né? Dante foi usado, Dante era o porrete que o fascismo e o nazismo usaram para dar na cabeça dele, que não fazia sentido ele, digamos, o Primo Levi desculpar Dante de alguma maneira. E é interessante porque o Primo Levi escreveu um artigo especialmente para refutar essa ideia. E esse artigo, de novo, eu vou ler aqui só um trechinho, eu acho que é muito importante, porque eu acho que é a raiz da grande conversa e de tudo que eu vou tentar mostrar para vocês aqui nesse curso. E o Primo Levi fala o seguinte: educação foi útil para mim, a cultura foi útil para mim. Não sempre, e muitas vezes de forma subterrânea, inesperada, mas ela me serviu e me salvou. E eu agora estou relendo, 40 anos depois, o Canto de Ulisses, e eu não estava exagerando quando, no meu livro, eu falei que eu teria dado um dia de sopa para reler essas linhas. Eu realmente teria dado um dia de sopa, teria dado o sangue da minha, sabe, que era tudo para mim, para poder recuperar essas linhas da memória, linhas que eu hoje, com o apoio da página escrita, eu consigo recuperar, eu consigo refrescar minha memória a qualquer momento, quase de graça, e com tanta facilidade que faz até parecer que tem pouco valor. Isso eu acho bem interessante. Isso, para mim, é tão fácil ir na estante, abrir o livro e ler essas linhas, que quase parece que não tem valor.
Mas, naquele momento, em Auschwitz, eu sem nada, privado de tudo, tendo só a minha memória, essas memórias eram tudo. A memória dessas linhas, desses versos, foi o que me permitiu criar uma conexão com o passado, recuperar o meu próprio passado de ser humano, do esquecimento, e fortalecer o sentido de quem eu realmente era enquanto ser humano. Esses versos me convenceram que, apesar de eu estar preso e obcecado com a vida cotidiana, da comida, da bebida, que eu não tinha parado de ser gente, ser um homem de cultura, né? E que esses versos me promoveram aos meus próprios olhos. Esses versos me deram férias fugazes, mas não bobas, nas férias libertadoras, e fizeram uma enorme diferença, porque me permitiram que eu me encontrasse a mim mesmo. Então, é isso. Mesmo ele sabendo que o Dante tinha sido cooptado pelo nazismo, mesmo o Primo Levi sabendo que o Mussolini citava o Dante, ainda assim, o Dante para ele não era um inimigo, o Dante para ele era um antídoto. No inferno de Dante, o Primo Levi encontrou uma saída para esse horror do Holocausto nazista, e encontrou a coragem de desistir. Inclusive, ele dizia que, além de Auschwitz, por causa de Auschwitz, ele continuava confiante no futuro da humanidade, da cultura e da literatura. Então, isso é interessante porque, veja, quando os fascistas nazistas cooptavam Dante, eles não estavam necessariamente errados, no sentido de que tudo que eles viam em Dante, de fato, estava lá. Assim como Primo Levi não estava errado de cooptar Dante para si e ver em Dante coisas que ele queria, que ele valorizava para si mesmo. Eu acho que esse é o poder da literatura e que esse é o poder da grande conversa. E esse é o grande motivo pelo qual eu prefiro dar livros mais canônicos do que livros contemporâneos. Livros contemporâneos são legais, veja, não estou falando que a literatura contemporânea não é legal, tem muita coisa legal. Mas um livro contemporâneo é só um livro. O que eu acho interessante de ler esses livros canônicos é que eles nos permitem estudar toda uma história. Né? Dante é um ponto ótimo de articulação, onde o Odisseu da literatura grega se articula com o Primo Levi do Holocausto a partir e através do Dante. A gente estuda a história da leitura da Divina Comédia, como que o livro foi sendo esquecido, recapturado, trazido, valorizado, e é uma história da humanidade. Vocês veem, para a gente falar de como que o Dante foi lido, a gente falou da Antiguidade, a gente falou do Império Romano, a gente falou da Idade Média, a gente falou do Renascimento, onde ele foi esquecido, do Barroco, onde ele continuou esquecido, do Iluminismo, onde ele foi esquecido, do Romantismo, onde ele foi recuperado, do Fascismo, onde ele foi valorizado, e do Pós-Fascismo, onde ele foi ressignificado. Então, o legal de falar da literatura canônica, o legal da grande conversa, é que a gente está falando dos textos, a gente lê os textos são incríveis, os textos também. E, de novo, veja, a gente pode não gostar, a gente pode ler o Dante e ver o Dante como só mais um homem branco, cristão, moralista. Eu vou confessar, eu não sou fã de Dante, eu não gosto da Divina Comédia como leitura, não é um livro que eu leio por prazer. Eu leio o Orlando Furioso, do Ariosto, com prazer, mas adoro, leio a Helena Ferrante com prazer, leio até o Primo Levi com prazer. O Primo Levi me faz recuperar a fé na humanidade, falando de Auschwitz. Mas Dante, eu gosto, eu vejo valor, mas não é uma coisa que se comunica comigo, e tudo bem. O que eu estou falando é o seguinte, a grande conversa é isso. A grande conversa é a gente encarar o livro, olhar dentro da gente e ver o que é que ele fala para a gente, o que é que ele comunica para a gente, o que é que ele significa para a gente, e também entender que esse significado não é fechado, que nazistas e fascistas e vítimas de nazistas e fascistas
podem todos adorar e gostar e ver sentido no mesmo autor, e nenhum está errado necessariamente, né? Pelo contrário, a cultura é isso. A cultura, se a gente vê que o nosso inimigo valoriza um autor, a gente pode abandonar esse autor, de fato, esse autor é fascista, vai com Deus. Ou pode falar, não, desculpa, esse autor é meu também. Esse autor faz parte da minha herança cultural também. Esse autor também tem valor para mim. E essa é outra lição que o Primo Levi ensina, e o Primo Levi ensina muitas lições, ele é incrível. Que é isso, não é porque o Dante tinha sido cooptado pelo fascismo que ele, Primo Levi, não podia também cooptar Dante, não podia também usar o Dante para se fortalecer e para descobrir a sua própria humanidade. Então, gente, a grande conversa é isso. Então, deixa eu ver aqui. A grande conversa é isso. Eu acho que esse exemplo do Primo Levi com o Holocausto é um exemplo bom do que o curso tem a oferecer e do que eu estou querendo ensinar, que é, de novo, não mergulhar fundo no texto linha a linha, mas mostrar como o texto foi sendo lido e relido e deslido ao longo da história, mostrar o que é que esse texto em si pode ajudar a iluminar a história dos séculos pela qual ele passou. Porque é isso, um livro canônico é um livro que sobreviveu ao encontro com várias gerações. O que é um livro canônico? A cada nova geração, a nova geração recebe esse livro do passado e o passado diz, olha, lê isso aqui que é bom pra caramba. E a nova geração pode pegar esse texto e falar, gente, é bom pra caramba mesmo. Ou pode falar, não, eu não gosto. E vocês vejam quantas vezes isso aconteceu só com Dante. De repente, a geração do século XVI, que estava recuperando os clássicos, falou, não, eu não gosto mais desse Dante. Gosto de Petrarca, gosto de Boccaccio, gosto de Ariosto, mas esse Dante é muito medieval para o meu gosto, eu não quero mais. E ao longo do século XVI, XVII, XVIII, as gerações pegavam Dante. Veja, elas não jogaram fora, elas não queimaram. Elas só falaram, não gosto, não sou fã, não é meu preferido. Até que, de repente, a geração do século XIX pegou Dante e falou, gente, olha isso! Isso é vida, isso é vida real, isso não é essas coisas frias do século XVIII, artificiais, isso é vida, tem cocô, tem escatologia. E eles viram um valor no Dante que ninguém via há 300 anos. E aí, de repente, veio a unificação da Itália e eles viram novas coisas no Dante. Viram no Dante um autor nacional, um autor que já um dos primeiros a falar da Itália enquanto Itália. E canonizaram ele mais ainda. E aí, daqui a pouco vieram os fascistas e canonizaram o Dante mais ainda, virou o autor mais citado pelo líder fascista. Aí você fala, gente, que horror, Dante é fascista. Aí, então caem os fascistas e Dante poderia ter caído junto, como caiu tanta gente, tantos autores foram esquecidos, mas aí chega uma nova geração, entre elas o Primo Levi, e fala, não, peraí, Dante foi cooptado pelo fascismo, mas ele é inocente. Dante é bom, Dante foi o que me ajudou a sobreviver a Auschwitz. Aí alguém fala, mas peraí, primo, é o cara que estava dando porrada em você em Auschwitz, estava ouvindo no rádio o Mussolini citando Dante. Ele falou, não me interessa, eu tenho o meu Dante, foi o meu Dante que me permitiu sobreviver às cacetadas do cara que estava ouvindo o líder fascista citando Dante no rádio. Dante é meu também. Então, essa é a grande conversa. É essa conexão dos autores, é essa conversa dos gregos com os romanos, com os medievais, com os românticos do XIX, com os fascistas do XX, com todo mundo. Nós estamos sempre em diálogo. E a gente pode entrar nesse diálogo como a gente quiser. A gente não é obrigada a gostar de um livro canônico porque ele é canônico, mas eu acho que é bom a gente conhecer, porque essa conversa está rolando com ou sem a gente. Então, a gente tem que pegar esses livros
e ver. Esse livro fala para mim. Eu recebi Divina Comédia dos meus antepassados, né? A geração anterior me falou: olha, esse livro é muito bom. Esse é um livro que eu acho bom mesmo para passar para a próxima geração, ou é um livro que eu vou deixar aqui pelo caminho? Essa é uma decisão que cada geração toma. No Brasil, por exemplo, a gente está deixando o Monteiro Lobato. A minha geração toda leu Monteiro Lobato criança, deram para mim Monteiro Lobato, dizendo: olha, esse cara aqui é muito bom. E a minha geração, eu incluso, não acha bom. E, veja, não vou entrar nesse mérito, como eu digo, cada um chega no livro como quiser. Eu não gosto de Lobato, não é um livro que eu daria para uma criança ler. Então, Monteiro Lobato é um livro, muito especificamente, que eu não daria para a próxima geração. E várias pessoas como eu não estão dando. Então, por isso, a próxima geração, quando crescer, não vai crescer lendo Monteiro Lobato como eu cresci. Quando eu era criança, todo mundo lia Lobato. Quando os meus sobrinhos são crianças hoje, poucos leem Lobato. E Lobato vai sumindo. Talvez ele desapareça, como muitos desapareceram. Talvez ele fique só dormente para daqui a 300 anos ser recuperado de novo. Esta é a grande conversa. Este é o tema deste curso e de todos os meus outros cursos, que eu espero que vocês façam e que vocês curtam. Então, eu acho que essa é a finalização perfeita para a aula. Os meus outros cursos, eu dei um que era Introdução à Grande Conversa, e a gente foi da Bíblia até o Borges, do século XX. Depois eu dei a Grande Conversa Brasileira, que a gente deu todos os clássicos brasileiros, de Marília de Dirceu até Clarice Lispector. E esse ano eu estou dando 2 cursos, a Grande Conversa Espanhola, que é um prazer da minha vida, a literatura espanhola. É um curso com bastante aulas, 14 aulas, com menos leituras, e é para a gente explorar textos mais curtos, mais a fundos, mas sempre fazendo a conexão entre essa conversa que estava havendo na Espanha e o resto da literatura, especialmente a literatura contemporânea. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que boa parte da literatura contemporânea que a gente lê e curte hoje foi, de um modo milagroso e inexplicável, inventado na Espanha. Então, essa é a Grande Conversa Espanhola. E aqui, a Grande Conversa Fundadora. A gente vai ter uma aula para cada língua, para cada obra fundadora de cada língua. Então, a primeira aula é Dante, italiano, Divina Comédia. A terceira aula é francês. A gente vai ler Rabelais, Gargantua e Pantagruel. A terceira aula é Camões, a gente vai ler os Lusíadas e os Sonetos. A quarta aula eu não sei agora se a quarta aula é Cervantes ou Shakespeare, mas uma é Cervantes, a gente vai ler Don Quixote para o espanhol. A outra é Shakespeare, a gente vai ler algumas tragédias para o inglês. Depois Goethe, a gente vai ler Fausto para o alemão, que é a primeira grande obra romântica, a gente vai chegar nessa virada romântica. E o último é o Pushkin para o russo, que ainda é romântico e muito engraçado. Então, esse é o nosso curso. Está muito difícil conseguir aluno, as coisas estão complicadas, então eu super conto com vocês. Se vocês gostarem, espalhem por aí, falem para as pessoas. Não deixe de fazer porque não tem dinheiro, fala comigo. E a próxima aula, vou dar aqui a próxima aula a gente vai ler Rabelais e Gargantua e Pantagruel. Sobre esse livro, rapidamente. A aula que vem vai ser o seguinte: a primeira parte vai ser como sempre, contexto histórico. Então, eu vou falar dessa virada da Idade Média para o Renascimento, da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. Porque isso tudo é o contexto que alimenta a vida de Rabelais, que era um padre católico, que continuou católico, que não se juntou, que era um padre católico que fazia altas críticas à Igreja Católica, mas que não se juntou aos protestantes como tantos outros, mas ficou ali meio que balançado. Então, essa questão da reforma não é mencionada no livro, mas ela é o subtexto do livro. Então, na primeira aula, vamos fazer esse contexto histórico da virada da Idade Média para o Renascimento e da reforma protestante.
Na segunda parte da aula, a gente vai falar do francês, da história da França, da língua francesa, e vamos falar de 2 textos que eu acho bem interessantes para o francês, que é a Canção de Rolando, que é a primeira grande obra literária em língua francesa, e as poesias de François Villon, que foi um poeta, ladrão, bandido, marginal, que viveu no final da Idade Média, mas é um dos poetas mais contemporâneos que eu conheço. Se você lê um poema do Villon e fala que ele foi escrito ontem, você acredita. Então, é um daqueles poetas milagrosos que parece que existe em todos os tempos. E ele é desse mesmo momento do Rabelais, essa virada da Idade Média para o Renascimento. E na terceira parte da aula, a gente vai falar do Rabelais em si, que é um livro engraçado, é um livro divertido, mas hoje ficou um livro difícil, talvez seja o livro mais difícil desse curso. Não é um livro pretensioso, não é um livro chato, mas é um livro engraçado, só que ele é um livro antigo, então as piadas às vezes são difíceis de entender 500 anos depois. Essa é a dificuldade. Mas é um livro difícil, engraçado, leve e muito aberto, muito poderoso. A gente tem, em português, 2 traduções. Eu gosto das 2, da Atelier e da 34. Eu gosto um pouquinho mais da 34 porque o livro é cheio de trocadilhos. E o tradutor da 34 faz uma tentativa heróica de traduzir os trocadilhos, que eu acho que é bom. Eu vou ler em espanhol, porque eu sou a pessoa que agora está lendo tudo em espanhol. E, como parte da grande conversa, o grande teórico que comenta Rabelais e que iluminou Rabelais é Bakhtin, que escrevia na década de 40 na União Soviética, durante os expurgos de Stalin. Então, é esse moço, Bakhtin, que o que ele escreve sobre Rabelais muda o jeito da gente ler e entender Rabelais. Ele escreve sobre a carnavalização da literatura. Só que ele está escrevendo isso em pleno expurgos soviéticos de Stalin. Então, quando ele está olhando para esse momento do Renascimento, para esse momento que era de uma abertura enorme, prestes a ser fechada pela Inquisição e pela Contra-Reforma e pela tirania, a gente não consegue deixar de imaginar que ele está falando dele mesmo, daquele momento inicial de euforia do pós-Revolução Soviética e do momento de repressão dos expurgos soviéticos que ele estava vivendo enquanto escrevia, sem nem saber se iria sobreviver. Então, eu acho que também esse é um subtexto legal da grande conversa do Rabelais. Então é isso, essa é a próxima aula. O livro é enorme, não sei se vai dar tempo de vocês lerem, mas é um livro que não tem muita sequência. São 4 livros, na verdade. São 4 livros. Vocês podem ler a qualquer um, em qualquer ordem, lê 1, lê 2, lê 3, lê 4, lê o 3, depois o 1. Façam como quiserem. O que eu acho legal é vocês lerem um pouco e sentirem, né, a vibe do Rabelais e verem o que é que esse padre medieval renascentista estava tentando fazer nesse momento de suprema liberdade humana, onde tudo era possível e eles nem sabiam que a porta já estava prestes a se fechar. Então é isso, gente. Muito, muito obrigado. Eu vou agora desligar a câmera. Os heróis que quiserem ficar para o boteco e me falarem o que eles acharam, o que eles pensaram, fiquem. Eu quero muito, muito, muito ouvir vocês. São 00:40. Eu estou falando aqui 6 horas, é isso? A aula começou às 7. Estou falando às 6 horas, é isso. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.